Eu cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos, na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer vocês que estamos trabalhando neste canal. Mais uma vez eu quero convidar vocês para reativar ali o sininho de notificação e apertar no joinha ali e se inscrever neste canal e passar essas mensagens à frente. Nós vamos meditar hoje à noite ou dar continuidade naquele mesmo tema que eu falei, que nós devemos obedecer o ID de Jesus. E a segunda mensagem foi o exemplo dos irmãos da igreja primitiva, que Pedro, numa pregação dele, ele ganhou 3.000 almas. E essas 3.000 almas se converteram e eles permaneceram e estavam junto nesse trabalho, nesta obra. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 de Atos. Aqui já começa a perseguição contra eles pregar a palavra de Deus. Nós vamos ler Atos capítulo 4 e o versículo 1 é continuidade naqueles dois temas que eu falei. Eu quero dizer, dois temas não, duas mensagens, o mesmo tema. E hoje é a terceira mensagem no mesmo tema. Vamos ler Atos capítulo 4 e o versículo 1, que nos diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Aqui diz essa primeira parte desse versículo. Aqui nos diz, estando eles falando ao povo. O que eles estavam falando? Eles estavam pregando a palavra para o povo. E aqui nós encontramos Pedro sempre estava em linha de frente. Aqui era Pedro e João, que eles estavam juntos. Lá no capítulo 3 também era Pedro e João, que eles iam às 3 horas, a hora da oração ao templo. E eles foram interrogados aqui, perseguidos, porque eles disseram para um homem: levanta-te e anda. E este homem levantou. Eles iam 3 horas para o templo, a hora da oração, diz a palavra de Deus, a hora nona, e ali todos os dias se colocavam aquele aleijado para pedir uma esmola. E quando Pedro e João ia entrando, ele olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola. E Pedro com João, olhando para esse aleijado, esse paralítico, disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra de Deus que esse homem levantou, os seus tornozelos se firmaram e começou a caminhar. E eu creio que esse homem se alegrou-se muito, porque ele diz a palavra de Deus que ele era paralítico. Desde que ele nasceu, ele não caminhou. Tem coisa melhor do que tu receber a cura e poder caminhar? Não teve coisa melhor para aquele homem.
E diz a palavra de Deus que ele se levantou, eles pegaram ele pela mão, ele se levantou, os seus joelhos se firmaram, os seus tornozelos. E diz a palavra de Deus que ele entrou no templo com eles, louvando a Deus e glorificando a Deus. Isso foi tão lindo. E logo mais adiante eu vou falar que eu entrei nesse capítulo 4 aqui. Quantos anos tinha esse homem que ele era paralítico? Mais à frente aqui um pouquinho eu vou falar para vocês quantos anos ele tinha que ele era paralítico. Eu creio que ele vivia com muita dificuldade financeiramente, mas ele tinha aquelas pessoas que levavam à porta do templo com o objetivo de receber umas moedas, uma esmola. E eu creio que tinha muitas pessoas que entravam ali no templo e davam esmola para ele. Mas Pedro e João, eles não tinham dinheiro, eles não tinham prata, mas eles tinham a unção do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre os seus corações. Eu falei numa mensagem passada que no testemunho deles, eles tinham o poder de Deus nas suas vidas quando eles pregavam. Eles se admiravam o povo, porque eles não eram estudados, eles não tinham faculdade pela mensagem que eles tinham para transmitir. E uma coisa eu falei também em mensagens passadas. Aonde estava o segredo? Eles tinham aquela hora exata que eles iam para o templo, a hora da oração. Eles estavam unidos. Nós vamos lá orar. E Deus vai nos usar. Porque eles precisavam muito a unção de Deus. Não só para pregar o evangelho, mas para vencer as lutas, as dificuldades que eles enfrentavam. As perseguições. E agora eles começaram a perseguir Pedro e João. Começaram a interrogar por que eles faziam, podemos dizer, esse milagre. E Pedro e João disseram, não foi nós que fizemos, mas é em nome de Jesus Cristo Nazareno é que nós mandamos esse homem andar e caminhar. E aqui já nesse capítulo 4 nós encontramos que eles estavam falando ao povo. Aqui entrou a perseguição, primeiro porque esse homem caminhou e eles não criam. Eles eram contra os apóstolos. Eles não queriam que os apóstolos pregassem a palavra de Deus, que anunciasse Jesus Cristo. E aqui nesse versículo que eu li a primeira parte, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não queriam. Para eles era uma coisa nova. Para eles era uma perturbação. Mas para aquele homem que recebeu a cura, foi a maior bênção da sua vida. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Já era tarde. E eles pegaram e encerraram na prisão, no Sinédrio, esses dois homens. E vamos ver, eu quero ler com calma com vocês, para nós entender calmamente. E muitos, porém, dos que ouviram
a palavra creram. Olha aqui, e muitos que eles estavam falando da palavra creram no que Pedro e João pregavam. E chegou o número desses homens, quase 5.000. Olha aqui, naquela primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas. E aqui esses outros que estavam vindo aqui, chegou o número de 5.000 pessoas. Vocês pensam, quando Deus usa um homem, ou usa mais que uma pessoa para pregar o evangelho, e quando Deus quer salvar pessoas. E aqui agora veio a grande perseguição contra os apóstolos. E aqui eles lançaram na prisão. E eles estavam presos. E o versículo 5, que aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais e anciãos e escribas, e o sumo sacerdote Caifás, e João Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Eles fizeram uma convenção para ver o que eles iam fazer destes dois homens. E aqui nós vamos ver o outro versículo. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O que eles estão dizendo? Com que poder? Em nome de quem? O que eles estão acusando aqui? Estão acusando daquele homem que foi restaurada a sua saúde. Nós queremos saber em nome de quem. E aqui nós vimos, como eu falei no início, na introdução, Pedro, de linha de frente. Olha aqui, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vos anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que estes são diante de vós. Então ele deu a resposta a Pedro. Cheio do Espírito Santo, ele disse: é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que nós mandamos este homem se levantar e andar. No nome desse que vocês perseguiram, que vocês crucificaram, é no nome desse que nós mandamos este homem andar. Vocês vê a ousadia desses dois homens. Eles não temeram. Eles tinham a resposta, porque eles tinham o Espírito Santo na sua vida. Eles não temeram esses homens. Eles estavam presos. Eles colocaram esses dois homens na frente deles e começaram a interrogar. E o versículo 10 nos diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, e aquele que vocês crucificaram, é que esse homem andou. E o versículo 12 nos diz assim, ó: sempre Pedro e João pregando a palavra de arrependimento.
arrependimento. Aqui o versículo 12 já nos diz assim: e nenhum outro há salvação. Olha aqui, este que vocês crucificaram, é esse que vocês perseguiram, é esse que vocês diziam que ele expulsava os demônios, os espíritos por Belzebu, é este, e no nome desse que esse homem foi curado. E agora eles vêm com a palavra de salvação. E em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, vocês sabem que é no nome desse que só nele ele salva. E eu creio que esse homem, ele recebeu a cura e ele foi salvo naquele dia também. E vocês sabem quantos anos tinha esse homem? Ele tinha 40 anos. Vocês já pensaram uma pessoa nascer, viver 40 anos sem caminhar? E nesses 40 anos, eu creio que lá na porta daquele templo, quantas vezes esse homem ouviu a palavra? Se Pedro e João, eles iam todos os dias, às 3 horas da tarde, para orar, para buscar de Deus ali, e aquele homem ali que diz a palavra de Deus, que eles colocavam este homem ali, e aqueles que levavam ele. Eu me criei na roça, nós éramos agricultores, colonos. A gente chamava, quando queria carregar uma pessoa, pegava 2 varas ou 2 taquaras e colocava uns lençóis ali e carregava as pessoas doentes para levar até onde o carro pegava. Quem sabe, nós chamava-se paviola. Quem sabe eles faziam, enrolavam nos panos ali e levavam esse homem. Não, quem sabe era de 2, a Bíblia não diz, mas quem sabe se era 4, e já essas pessoas que já levavam esse homem lá, já ouviam a palavra, e ouviam com ele, que sabe já tinham dado conselho, tu precisa seguir o Deus desses homens, desses apóstolos que vêm todo dia orar aqui. Mas o objetivo dele era receber uma ajuda para fazer o seu cafezinho, para comprar o que ele precisava durante a semana, durante o mês. Mas foi bem pelo contrário, ele recebeu uma cura, e por isso esses apóstolos aqui estão sendo interrogados. E daí eles se reuniram, está escrito nesse capítulo, Pedro disse, jamais nós, eles vieram ameaçando Pedro e João, e disseram, nós vamos liberar vocês, vamos soltar vocês, mas vocês saem daqui e não mais falam neste nome. Eles ameaçaram, está aqui no capítulo 4. Eu vou fazer um resumo. E Pedro disse, João, nós não vamos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Já pensou? Eles viram aquele homem curado. Jamais nós vamos deixar. O que nós encontramos aqui? 2 homens que não negaram o nome de Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que eles saíram dali alegres, sofrendo, preso, saíram alegres. Daqui a pouco eles estavam lá no templo, pregando, orando, falando de Jesus. Já pensou? Nós precisamos este ânimo, essa fé, nesse chamado. Ainda que muitas vezes temos dificuldade, hoje às vezes a luta não é uma perseguição, é outra, é uma enfermidade, é algo diferente um pouco que tu está enfrentando. E diz a palavra de Deus que quando eles saíram dali,
Olha aqui o versículo 30 nos diz assim: enquanto tendes, aliás, o versículo 31 que diz assim, ó, depois que saíram dali, quer ver, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Olha aqui, e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Eles temeram? Não, estavam presos lá, sendo interrogados. Eles disseram, nós vamos soltar vocês. Porque eles também temiam o povo que criou. 5.000 almas se converteram ali e estavam junto com Pedro e João. E hoje nós não temos mais Pedro, nós não temos mais João, mas tem o Wilson, tem o Antônio, tem a Maria para levar esta palavra. Muitas vezes Deus nos coloca na frente de pessoas para nós evangelizar e nós tememos, somos covardes, somos tímidos. Sabe o que falta na nossa vida muitas vezes para que nós não temos coragem, parece que de falar do amor de Deus, que Jesus é o Salvador? Pregar a mensagem do arrependimento é porque falta o poder de Deus na tua vida. Mas quando o homem, a mulher, está cheio do poder de Deus, nós não se envergonhamos de pregar, de falar que Jesus salva, que Jesus cura. Olha aqui foi os primeiros passos de milagre dos discípulos. Nessa época, Paulo ainda nem era convertido. Mas aqui Pedro e João, eles estavam juntos no Pentecoste. E aqui Deus começou a usar a Pedro, começou a usar a João, esses dois irmãos, e para o tempo orar, e ali começou um milagre. E ali começou a perseguição. Mas eles não temeram. Quanto mais eles perseguiam, diz a palavra de Deus que eles oraram aqui depois e o lugar tremeu. E eu quero te perguntar, o que acontece quando nós oramos? Como é que está a nossa vida espiritual? Se eu quero que Deus me use no ministério que Ele me deu, no chamado que Ele me chamou, eu preciso dessa unção. É nós, a igreja do Senhor. No século que nós estamos vivendo, nós precisamos anunciar Jesus. E o profeta diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Mas como eu tenho que fazer para Deus me usar? Eu quero te dizer, não precisa gritar, não precisa ter palavras bonitas, é que quando tu abre a tua boca, tu crê que Deus vai fazer alguma coisa. Quando tu abre a tua boca, tu crê no milagre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o maior milagre na vida de uma pessoa é a salvação. E Deus quer te usar, meu querido irmão. Ah, mas eu não tenho condições, eu também não tenho. Mas Deus chama homem sem condições, homem sem capacidade, e Ele enche do Espírito Santo. E aqui nos diz, nesse capítulo, que eles ficavam admirados. Porque era homem sem letras, isso quer dizer, sem estudo. Pedro era um pescador, mas era um homem que trabalhava. E uma coisa eu quero dizer para vocês agora, é algo muito pesado, mas Deus nunca chama um preguiçoso para a sua obra.
ele chama homens que estavam trabalhando. Pedro era um pescador e Jesus chegou para Pedro e disse: segue após mim que eu vou fazer de ti um pescador de homens para os discípulos. Vinde a mim, deixa as redes. E diz a palavra de Deus que eles deixaram tudo ali. Os seus preparos, tudo que eles tinham ali, deixaram e seguiram Jesus e se tornaram pescadores de homens. Davi era um pastor de ovelha e Deus chamou ele para ser um rei. Deus nunca chama alguém que quer só dormir de braços encruzados. Deus chama homens e mulheres que querem fazer a sua obra e que já estão muitas vezes no serviço material, têm a sua boa profissão, mas são homens e mulheres que não têm preguiça. E Deus quer homens e mulheres que não têm preguiça de ir lá orar com alguém que está doente, de ir lá fazer uma visita, ungir com óleo os enfermos. Deus quer homens e mulheres que queiram ir, que queiram fazer a obra dele. É isto que Deus quer da tua vida, irmão. Quem sabe Deus te chamou, mas tu acha tudo difícil. Mas eu não vou lá pregar a palavra de Deus porque vão me xingar, porque eles não gostam da igreja, eles não gostam dos crentes. Pedro e João não perguntaram se aquelas autoridades lá em Jerusalém, se gostavam dos cristãos ou não gostavam. Eles pregavam aquilo que Deus mandava. Eu penso que pregações poderosas, que comunhão, tinha mais 5 irmãos ali juntos. Já pensou? Mais 5 cristãos ali orando e trabalhando e pregando o evangelho junto com esses irmãos. É contigo, é comigo. Mas eu estou cansado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O poder de Deus nos dá força, nos dá ânimos. O poder de Deus nos dá vigor para nós levar a palavra de Deus. Está chegando um momento que eu quero orar agora com todos aqueles irmãos e irmãs que têm um chamado de Deus. E tu tens esmurecido. Sabe por que tu tens esmurecido? Tu parou de ler a palavra de Deus. Tu parou de orar, de buscar a presença de Deus. Tu ficou vazio. Irmão ou irmã, tu está vazio espiritualmente. Tem ocupado a tua mente em coisas que não edifica. Hoje é tão fácil nós ocupar a nossa mente na frente de uma televisão, na frente das redes sociais, que não é errado tu usar. Mas eu quero te dizer, neste momento, Deus, Ele quer te levantar com poder, virtude, na presença dEle, e Ele quer te usar. Ele quer que tu seja um vaso usado nas suas mãos. Quantas vezes tu pega a palavra e tu diz assim: mas esta palavra parece que não tem mais significado para mim. Claro, quanto menos tu lê a palavra, menos significado tem. E diz a palavra de Deus que nós erramos, nós falhamos, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela é um pão para ti. E daí tu ora junto, tu te fortalece. E Deus começa até a mostrar às pessoas que tu deve lá evangelizar, para que elas possam, através da operação do Espírito Santo, se converter e começar a servir a Deus. Vamos orar neste momento junto, meu querido irmão, e que Deus abençoe a tua vida, a minha vida. Vamos orar assim agora, neste momento. Amado Jesus, eu te peço a tua graça, eu te peço, Jesus, o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida. Senhor,
Eu te agradeço porque tu me chamaste para a tua obra. Eu te agradeço, Jesus, porque tu já me usou muitas vezes. Mas eu te peço, Senhor, que tu me use mais, Senhor. Senhor, me mostra na área que tu quer me usar, que tu quer me capacitar. Porque, Senhor Jesus, diz a tua palavra, que tu deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, para ensinadores, profetas. Senhor, Senhor, me capacita. Senhor, eu já evangelizava, parei. Eu orava mais, eu tenho orado tão pouco, Senhor. Eu estudava a tua palavra, Senhor, mas eu tenho estudado tão pouco a tua palavra. Me perdoa, Senhor, e me dá da tua graça e me ajuda, Senhor. E fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem.